Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E sua Mãe Maria Santíssima. Reverendas irmãs, caros fiéis, já meditamos durante os 2 primeiros dias da nossa solene novena, primeiro sobre a Santa Missa que nos leva ao paraíso, ao céu, e também a oração que nos leva também à vida eterna. Hoje iremos meditar sobre a confissão sacramental, a confissão que também nos leva para o céu. Em primeiro lugar, é importante recordarmos que a confissão, ela veio do céu. Ela foi instituída pelo próprio Deus. Na Páscoa, nosso Senhor aparece aos seus apóstolos com o seu corpo ressuscitado. Nosso Senhor mostra as suas chagas aos seus apóstolos. Nosso Senhor sopra sobre os apóstolos o seu Espírito Santo e nosso Senhor dá uma autoridade aos seus apóstolos de perdoar os pecados. Assim diz o Evangelho de São João no capítulo 20. Nosso Senhor, pondo-se no meio dos seus discípulos, disse-lhes: a paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Alegraram-se muito os discípulos vendo o Senhor. Disse-lhe Jesus outra vez: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. E depois de haver pronunciado estas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Por estas palavras, nosso Senhor confia aos apóstolos o poder de perdoar os pecados e também aos fiéis o preceito de confessar os seus pecados aos sacerdotes para receberem o perdão das suas faltas. Assim, amados irmãos, o sacramento da penitência é um dom que nosso Senhor nos deu. É o primeiro dom de Jesus ressuscitado para a sua igreja. É um presente. Veio de Deus, é uma invenção da misericórdia de Deus, porque, amados irmãos, o que seria de nós sem esse grande sacramento da misericórdia do nosso bom Deus? Antes da sua paixão, nosso Senhor nos deu a Santa Missa, o sacerdócio, naquela quinta-feira santa. Agora, no domingo de Páscoa, nosso Senhor nos dá o grande sacramento da misericórdia, o sacramento da penitência. Nosso Senhor já tinha dado aos apóstolos a autoridade de ligar e desligar. Está lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 18, nosso Senhor dizendo: em verdade vos digo, tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Nosso Senhor se refere também a essa autoridade de perdoar, de desatar os pecados. Autoridade que nosso Senhor confirma na Páscoa, como nós ouvimos. Aí está, amados irmãos, a prova
de que esse sacramento não é invenção humana, mas esse sacramento nos veio do céu. Foi instituído, inventado pelo próprio Deus. Se o sacramento da penitência não fosse um sacramento divino, certamente ninguém confessaria. Certamente durante todos esses séculos da história da igreja, já teria caído em desuso se fosse um sacramento, se fosse um gesto, se fosse uma ação simplesmente do homem, mas ela veio do coração bondoso do nosso Deus. A confissão, amados irmãos, é um dogma da nossa fé católica, pois está fundado nestas palavras mesmas de nosso Senhor, que nós acabamos de ouvir. É essa a fé da igreja, de todos os séculos, de todos os papas, de todos os concílios e de todos os santos. O segundo ponto da nossa meditação, amados irmãos, é a necessidade que nós temos da confissão sacramental para a salvação das nossas almas. Porque se nós queremos alcançar o perdão de Deus de todos os nossos pecados, é necessário confessar os nossos pecados ao sacerdote e receber assim a absolvição. O que desatares na terra será desatado no céu. E, amados irmãos, não existe outro meio ordinário para alcançarmos o perdão de Deus, a não ser por meio da confissão humilde, arrependida, contrita dos nossos pecados. Na confissão, nós nos humilhamos. Na confissão, nós jogamos fora todos os nossos pecados, todas as nossas misérias. Na confissão é expiado os nossos pecados. São Paulo vai dizer que Deus, nosso Senhor, confiou o ministério da reconciliação aos apóstolos. É, pois, então necessário que nós recorramos a esse ministério de salvação, que é a confissão, para podermos nos reconciliar com segurança com o nosso bom Deus que está nos céus. Também vai dizer o apóstolo São João, na sua primeira carta: se confessamos nossos pecados, Deus, que é fiel e justo, nos perdoará. Se confessarmos os nossos pecados. A palavra de Deus não diz se nós rezarmos, se nós fizermos penitência, se nós fizermos caridade. Não, a palavra de Deus está dizendo, se nós confessarmos os nossos pecados, receberemos o perdão de Deus. A confissão sacramental está unida à remissão dos pecados. Assim é a vontade do bom Deus. Assim Deus quis fazer as coisas e assim nós, humildemente, devemos obedecer. No Antigo Testamento, quando o grande general Holofernes, ele queria apoderar-se da cidade de Betúlia, o que ele fez, que é uma estratégia de guerra, ele buscou cessar o canal, trancar o canal o aqueduto que transmitia água, que levava água para dentro da cidade, porque assim levaria ao caos aquela cidade e certamente ele conseguiria invadi-la, sitiá-la, tomá-la. Amados irmãos, a confissão sacramental é o único canal ordinário onde nos chega o perdão de Deus. A graça de Deus é derramada por meio da confissão e a graça de Deus transmite o perdão dos nossos pecados. Se nós fugirmos da confissão sacramental, se cortarmos a confissão da nossa vida, certamente iremos cortar a graça de Deus, o perdão de Deus e a vida eterna. Deus, amados irmãos, criou o homem belo, a sua imagem e a sua semelhança. O homem, pelo pecado, destrói essa beleza de Deus que estava impressa na sua alma. O pecado nos torna feios. O pecado
desfigura essa imagem, essa estampa de Deus na nossa alma. É preciso destruir o pecado, e o pecado é a obra das nossas mãos. Tudo que nós fazemos de bom vem de Deus, e tudo que nós fazemos de mal são obras, frutos das nossas mãos, das nossas más ações. Então é preciso destruir a obra das nossas mãos para que de novo resplandeça a obra de Deus em nós, a sua imagem e a sua semelhança que estava estampada em nossa alma. E é por meio do sacramento da confissão, da penitência, amados irmãos, que nós começamos a ser imagem e semelhança de Deus novamente. Que a nossa alma se torna bela, pois é extirpado o pecado, a feiura, é extirpado a impureza, a maldade da nossa alma, e novamente podemos estar com a graça, com a pureza do nosso santo batismo. Quando nós começamos a detestar o mal, quando nós começamos a praticar o bem e recorremos a esse sacramento da misericórdia, amados irmãos, aí sim é o princípio das boas ações. Aí sim, pela humildade, quando nós nos declaramos culpados e confessamos as nossas faltas, aí sim, as boas obras, aí sim, a imagem de Deus começa novamente a surgir na nossa alma. A confissão, amados irmãos, é necessária, pois é esse remédio que o pecador tem para alcançar a misericórdia. É o único remédio que sobra para o pecador, é o perdão de Deus na sua confissão. A Igreja Católica, a Santa Igreja Católica, nossa Mãe Católica, amados irmãos, que é a sagrada esposa de nosso Senhor Jesus Cristo, recebeu de nosso Senhor todos os poderes que nosso Senhor tinha. Inclusive o poder de fazer leis. E uma das leis que a Igreja criou é o dever, sob pena de pecado mortal, de fazermos ao menos uma vez ao ano a nossa confissão sacramental. É o mínimo, amados irmãos. A Igreja nos mostra assim como é necessário esse sacramento para que nós alcancemos a salvação das nossas almas. Mas a confissão anual é o mínimo que o católico deve fazer. Infelizmente, muitos já abandonaram o mínimo. Muitos já não confessam há anos. O tempo da nossa novena, da novena paroquial, do padroeiro, é um tempo especial para fazermos uma boa confissão. Todos os dias nós temos os sacerdotes aí no confessionário atendendo às confissões. É um tempo de fazer um bom exame de consciência, pedir perdão a Deus, receber o perdão de Deus e receber as graças que nosso Senhor quer derramar sobre todos os nossos fiéis nesse tempo especial dessa festa patronal. Amados irmãos, nós não podemos viver com o mínimo. Quando nós olhamos para a história dos santos, dos papas, buscavam com frequência a confissão, semanalmente, uma vez ao mês. Havia santos que se confessavam todos os dias, porque queriam vencer também as suas imperfeições. A confissão não é só para apagar os pecados mortais, principalmente, porque para apagar os pecados veniais existem outras práticas. A própria Santa Missa, bem assistida, com devoção, com piedade, é capaz de perdoar os pecados. Quando nós rezamos o ato de contrição, quando nós utilizamos a água benta. Mas a confissão também, amados irmãos, é para nós um manancial de graças especiais. Nós vamos ver os efeitos da confissão. Os santos padres da Igreja, eles chamam a penitência, o sacramento da confissão, do segundo batismo. E também chamam a confissão da salvação
a tábua de salvação depois do naufrágio do pecado. Quando nós somos batizados é como se nós entrássemos em uma barca, e essa barca da pureza, da inocência, nos leva para o porto da salvação. Mas, quando temos a desgraça de cometer algum pecado grave, essa barca da nossa vida, ela afunda, ela vai se destruindo, se desfazendo, e em meio ao mar desse mundo tenebroso, é necessário que nos apoiemos sobre alguma tábua, e essa tábua, amados irmãos, é o sacramento da penitência. Todos aqueles que secretamente cometeram algum pecado, foram mordidos pela serpente, que é o demônio, não podem ser curados se esconderem do médico as suas feridas. O pecado nos afasta de Deus pelo orgulho. A confissão nos aproxima novamente de Deus pela virtude da humildade. Quando nós, amados irmãos, recebemos de maneira válida, de maneira digna, o sacramento da penitência, nós recebemos muitas graças de Deus. A primeira graça é o perdão dos nossos pecados atuais. Todo pecado bem confessado, com arrependimento, é uma confissão válida. Esse pecado é perdoado, apagado. Esse pecado não existe mais aos olhos de Deus. E no dia do nosso julgamento, o diabo não pode nos acusar desse pecado, porque esse pecado não existe mais. Pela força desse sacramento, pela autoridade das palavras de nosso Senhor, a quem perdoardes os pecados, serão perdoados. Esses pecados não existem mais. Também, além de obtermos o perdão de Deus, as penas eternas que nós merecíamos pelo pecado, elas são perdoadas. Ao menos algumas penas são perdoadas. Não todas. As penas temporais, as penas eternas que nós merecíamos são perdoadas, todas. Mas algumas são perdoadas e outras se tornam penas temporais. E essas penas temporais, amados irmãos, nós precisamos expiar essas penas, seja neste mundo, ou seja no purgatório. Ou seja, existe uma consequência em cada pecado que nós cometemos, e é isso que a igreja chama de pena, e nós devemos pagar. Por exemplo, se nós quebrarmos a janela do vizinho, nós devemos ir lá pedir perdão, mas também eu tenho o dever, a obrigação de reparar aquele dano causado, de restituir aquele mal que eu fiz. Assim também com a confissão. Aqui na terra nós expiamos as penas dos nossos pecados, as penas temporais, primeiro cumprindo bem a penitência que o sacerdote nos impôs na confissão, prontamente. De preferência assim que eu sair do confessionário, eu vou cumprir a minha penitência. Em segundo lugar, nós reparamos essas penas fazendo voluntariamente penitências, orações, sacrifícios, obras de caridade, esmolas e tantos outros exercícios de piedade cristã. Em terceiro lugar, nós expiamos essas penas aceitando voluntariamente, de bom grado, com generosidade, todos os acontecimentos maus que nos acontecem. Tudo aquilo que Deus permite ou nos envia, as enfermidades, as dificuldades e, sobretudo, o tempo da nossa morte. Em quarto lugar, nós expiamos as penas do pecado pelas indulgências que a Santa Igreja nos concede. Também pela confissão, o Espírito Santo, ele volta à nossa alma e nos dá outra vez a graça santificante. Ou seja, amados irmãos, quando nós cometemos um pecado grave, nós expulsamos a Deus da nossa alma.
No dia do nosso batismo, o sacerdote soprou 3 vezes sobre o nosso rosto e dizia: sai desta criança espírito imundo e dá lugar ao Espírito Santo. Quando nós cometemos pecado mortal, nós dizemos: sai da minha alma, Espírito Santo, e dá lugar ao demônio. É isso que acontece. Expulsamos a Deus da nossa alma, da nossa existência, e damos lugar assim, abrimos as portas para que o demônio possa reinar na nossa alma. Pela confissão, o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, volta a habitar na nossa alma e nós recobramos a graça de Deus. Pelo pecado nos tornamos inimigos de Deus. Pela confissão nos reconciliamos novamente com esse Deus tão bom e tão misericordioso. A absolvição sacramental também faz reviver em nós os méritos de todas as nossas boas obras que nós fizemos durante a nossa vida em estado de graça. O pecado mortal, amados irmãos, faz com que nós percamos todos os méritos de todas as boas ações que nós praticamos na nossa vida. Por isso que é tão terrível o pecado mortal, e se nós morrermos em estado de pecado mortal, sem arrependimento algum, nós estaremos diante de Deus com as mãos vazias. Ou melhor, levaremos nas nossas mãos a ofensa grave cometida contra esse Deus tão bom e tão misericordioso. A alma do pecador, pelo sacramento da confissão, recupera a beleza diante de Deus. O pecador convertido recebe, assim como recebeu o filho pródigo, um rico vestido, que é a graça de Deus. Um belo anel no dedo, que simboliza a amizade, a aliança com Deus nosso Senhor, que se havia perdido. O pecado, ele mancha, amados irmãos, a nossa alma. A veste batismal, a candura, a alvura da nossa alma, aquela beleza, aquela pureza, aquela inocência que nós havíamos recebido no dia do nosso batismo. A penitência, amados irmãos, então é uma escada pela qual nós subimos até o ponto que nós estávamos antes do pecado. Nós recobramos todos os méritos das nossas ações. E quanto mais for a nossa contrição, o nosso arrependimento, o nosso fervor, o nosso desejo de melhorar e de não mais ofender a Deus, mais nos é devolvida os méritos das nossas boas ações. Amados irmãos, também por meio da confissão, o Espírito Santo nos dá uma força especial para combater os nossos pecados. Dizia Santo Tomás de Aquino que a finalidade da confissão não é somente perdoar os pecados, mas também servir de remédio contra o pecado. E aqui, amados irmãos, está a importância de nos confessarmos com frequência. Porque quando nós vamos cometendo pecados, até mesmo o pecado venial, o pecado vai debilitando a nossa vontade, o nosso desejo de santidade. Aquele desejo de praticar sempre o bem e de evitar sempre o mal. E nós vamos relaxando no combate ao pecado, no combate ao mundo, no combate ao demônio. E vamos assim dando espaço ao pecado mortal. De pecado venial em pecado venial, nós vamos caminhando a passo largo para o pecado mortal. Quando nós nos confessamos, nós recebemos de Deus uma força especial, uma graça especial para vencer as tentações, para vencer os pecados, sobretudo estes pecados que nós estamos pedindo a Deus o perdão nessa confissão. Por isso é importante, amados irmãos, a confissão frequente, a confissão humilde. Muitos, graças a Deus, já têm o costume de confessar-se com frequência. E aqui é importante também a consciência
de que a confissão não é para a comunhão. Muitas pessoas confessam somente para comungar no domingo e pronto, acabou. Vou continuar durante a semana minha vida de pecado. Me confesso somente para comungar. Isso é uma ofensa a Deus. A confissão sacramental é para a conversão da nossa vida. É para deixarmos esses pecados. É para fazermos um firme propósito de não mais ofender a Deus. É claro, evidente que a comunhão sacramental exige o estado de graça. Mas eu não devo confessar somente com o intuito de comungar e pronto. Não. O intuito maior é a conversão. É deixar o pecado, é deixar o mal, é começar a viver na graça de Deus, na amizade com Deus e ir vencendo, triunfando sobre as tentações, sobre as más inclinações, sobre as paixões desordenadas. E por último lugar, por meio da confissão, o Espírito Santo nos dá uma grande tranquilidade na nossa alma. E se a nossa conversão é sincera, sentimos grandes consolações. A penitência restitui o sossego, a tranquilidade para a nossa alma, pois o Espírito Santo é o consolador das nossas almas. O pecado mortal, ele traz a depressão da alma, a tristeza, a angústia, o desespero. E a confissão nos traz a paz, o sossego, a tranquilidade de novamente estar em graça de Deus, em amizade com Deus, reconciliado com Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Por meio da confissão, Deus também derrama em nossas almas grandes consolações, grandes graças, uma grande alegria, para que nós possamos recomeçar, para que nós tenhamos ânimo, tenhamos força, tenhamos a alegria de buscar novamente o céu. Nosso Senhor nos dá essas consolações para que tenhamos coragem para lutarmos, para seguirmos lutando com perseverança, para buscarmos as virtudes que tantas vezes nos é difícil adquirir, para que nós vençamos a nossa natureza corrompida. O Senhor nos concede essas consolações durante um certo tempo, para que nós possamos praticar o bem, para que nós possamos acertar o passo e continuemos a buscar a santidade. Amados irmãos, a confissão então é a chave do paraíso. Quando nosso Senhor dizia a São Pedro, eu te darei as chaves do reino dos céus, nosso Senhor também se referia à confissão sacramental, pois a confissão nos conduz para o céu. A confissão, ela abre as portas do céu, e a confissão, ela introduz o pecador no paraíso por meio do arrependimento, da misericórdia de Deus, por meio da bondade de nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E sua Mãe Maria Santíssima.